Boa noite, pessoal. Boa noite. Dando continuidade aqui na nossa jornada trilhando o seu novo amanhã com mais uma live. Essa sequência aí de 3 lives que nós iniciamos lá no mês de junho, no finalzinho de junho, dia 21, nós fizemos a primeira live falando sobre a questão aí da nossa coragem. Fizemos a segunda live na semana passada falando sobre você e as suas emoções, como está esse relacionamento, e hoje mais uma semana. É isso aí, Tami, o pessoal tá chegando aqui, ótimo, o Juan também tá aí, quem tá chegando, por favor, dá um ok aqui, dá um sinal se você está me ouvindo bem, se você está conseguindo aí interagir e assim por diante para eu seguir aqui nessa nossa terceira live aqui. Lembrando, né, como todas as outras, fazer uma recapitulação dos outras duas, como aconteceu, o que nós falamos sobre elas, e aí para você estar interagindo e entendendo tudo o que nós falamos na outra live, para você aqui começar essa terça-feira com o seu pé direito, certo? Dani também está aí, ótimo, a Tami deu um ok aqui, tá tudo certo, o Beto também, muito bom, isso quer dizer que vocês estão me ouvindo bem, estão entendendo. Vamos lá, lembrando, essa nossa jornada do Trilhando o Seu Novo Amanhã é para você que deseja dar algum passo na sua carreira ou na sua vida profissional. Você quer trilhar um novo amanhã, seja um novo eu ou uma nova perspectiva de trabalho e assim por diante. Porque se você é uma pessoa que não almeja algo diferente, não almeja algo novo, não tem desejos e assim por diante, infelizmente você está no lugar errado. Não é o momento de assistir essa live. Você pode fazer outras coisas. Então, inspirado nesse desenvolvimento, nos meus alunos de cursos corporativos e também nos meus alunos do curso de sustentabilidade emocional, que na verdade é um plano de assinatura, onde você tem lá acesso a um curso completo de inteligência emocional, um curso completo de gestão do tempo, a sua análise DISC manual e simplificada, além do livro Resultados através do Coaching, volume 1, você também acessa todas essas lives o tempo que você quiser. Essa live ela vai ficar gravada, como as outras duas dessa segunda jornada do Trilhando o Seu Novo Amanhã, até sexta-feira. Aí na sexta-feira eu tiro ela aqui do nosso Instagram e ela vai ficar disponível apenas para os nossos alunos assinantes do Sustentabilidade Emocional. E assim, se você quiser conhecer esse plano de assinatura, você pode acessar depois da nossa live aqui o link da bio para você entender como que funciona, quais são os benefícios que você tem, bônus e assim por diante. Todo conteúdo novo, toda semana tem um conteúdo novo que vai lá para você degustar e assim se aprimorando semanalmente, além do conteúdo fixo, como eu disse, inteligência emocional e gestão do tempo. E lembrando lá que há 15 dias atrás nós falamos sobre coragem. A importância de você ter coragem de encarar essa mudança para você encontrar esse seu novo amanhã. Nós precisamos de coragem e o tema era: o que o mundo deseja de nós é coragem. Coragem de iniciar, coragem de seguir, coragem de enfrentar os obstáculos dessa mudança, coragem para enfrentar os julgamentos alheios, coragem para enfrentar o comodismo. Eram os 3 pontos fundamentais da nossa primeira live. Já na segunda live, ontem nós falamos sobre semana passada, sobre as suas emoções e o relacionamento que você tem com ela. Se é um relacionamento sadio, se você consegue ter autoconhecimento, entender sobre as suas emoções, para que isso consiga te guiar para os novos passos, para esse seu novo amanhã, para essa sua nova jornada. E hoje nós vamos falar sobre os 2 segredos mágicos das pessoas bem-sucedidas, seja na vida pessoal e na vida profissional. Esses 2 segredos, eles foram retirados do livro Maestria. Um livro que ele diz que você precisa exercer várias vezes algo para se tornar um mestre. Qual é o seu processo de aprendizagem para você se tornar um mestre na questão que você deseja? Seja inteligência emocional, gestão do tempo, questões profissionais e assim por diante. Então, nessa nossa meia hora de hoje, nós vamos falar sobre os 2 segredos mágicos de pessoas bem-sucedidas. Sendo assim, você já entendeu o que nós vamos falar aqui? Pegou o fio da meada? Se você quiser encaminhar essa live para alguém, clica no aviãozinho aí, envia essa live para as outras pessoas, para ela também entender quais são esses 2 segredos e colocar isso em ação no seu dia a dia.
certo? Então clica aí, compartilha essa live para que mais pessoas consigam ter acesso a esses 2 segredos que foi retirado do livro Maestria. Também é uma recomendação que eu deixo aqui para você sobre esse livro. Ele conta histórias de personalidades e como elas conseguiram descobrir ali a sua essência, a sua habilidade natural, casando com as suas habilidades aprendidas e conseguiu trilhar um caminho maestral na sua área de atuação. Então, clica no aviãozinho, encaminhe e fique à vontade. Outra coisa, pessoal, lembrando que a live é interativa. Sendo assim, você pode aqui comentar, deixar sua pergunta, sua curiosidade, o que você concorda, o que você discorda e assim por diante, que depois eu dou uma olhadinha aqui no nosso chat e vou estar respondendo, interagindo com você a todo momento. Vamos lá? Vamos para o primeiro, então? O primeiro segredo mágico de pessoas bem-sucedidas na vida pessoal e na vida profissional. Para fazer o quê? Essa trilha do novo amanhã. Fazer essa trilha de mudança. Fazer esse melhoramento contínuo. Chegar aonde você deseja. Ter o que você deseja. E assim por diante. E o primeiro segredo, ele é óbvio, mas tem que ser dito. É começar. As pessoas bem-sucedidas nas suas áreas profissionais, pessoais, emocionais, elas começam. Elas têm a habilidade de iniciar. Elas colocam ali, agem em direção ao seu desejo e o que foi traçado. Logicamente que o planejamento é importante, é você planejar, pensar nas possibilidades do que pode dar certo e errado, traçar os caminhos, mas elas agem. Elas não ficam apenas nos pensamentos, nos desejos, nos planejamentos. Além de colocar no papel, que é extremamente importante, você tem que fazer uma coisa que eu costumo brincar, que é tirar a bunda da cadeira e agir. Fazer acontecer. Comente comigo aqui. Você conhece pessoas que falam assim, nossa, essa ideia eu já tive, aquela outra ideia eu já tive, eu já pensei em fazer isso. Nossa, eu já pensei em várias vezes em começar. Porém, ela nunca age. Ela nunca tem a ação. E aí ela precisa fazer aquilo que nós temos lá na primeira live, que é coragem de agir e enfrentar o comodismo. É dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, outras possibilidades se abrem. E é óbvio, é claro que é óbvio, você tem que começar. Betelli, se você quer fazer alguma coisa, se você quer chegar em algum lugar, você precisa começar. Você precisa ter o primeiro passo, dar o primeiro passo. E as pessoas muitas vezes, por medo, por não lidar muito bem com essa emoção de medo, assunto da outra live, então ela acaba não se relacionando muito bem com as suas emoções, entendendo as suas emoções, elas não agem. Elas acabam muitas vezes procrastinando. E o que é a procrastinação? É o ato, é o estado de você ir contra o seu melhor julgamento. Então, para chegar no seu destino B, então vamos dizer que está no destino A, você quer chegar no destino B, você sabe ali quais são as possibilidades de caminho. Você identifica quais são elas. Uma é mais rápida, a outra é mais prazerosa, vamos dizer que tem uma vista melhor, e a outra é mais longa, mas ela evita alguns obstáculos. E você decide qual delas você quer. Se você tem o valor de velocidade, você vai pela mais rápida. Se você tem o valor de experiência, você vai por algo que te encanta mais. Se você vai pelo valor da economia, como eu disse, de obstáculos, você vai pelo terceiro caminho. E a partir do momento que você faz análise e decide para onde você quer ir, você tem que agir. O primeiro passo tem que ser dado. O primeiro degrau tem que ser superado. E muitas vezes a pessoa acaba procrastinando após esse seu julgamento. Ela acaba não começando, deixando para depois. E sabe o que acontece? Infelizmente, ela não consegue chegar nesse sucesso pessoal ou profissional. Se você não agir, infelizmente você não conseguirá chegar nesse destino, nessa situação que você tem. Então esse é o primeiro segredo das pessoas bem-sucedidas, dessa recomendação, desse pensar que eu estou fazendo aqui do livro chamado Maestria. Agora, o segundo segredo, que ele está ali consequentemente amarrado com o primeiro, é você ter consistência. É você não fazer apenas uma vez e dar certo. É você fazer várias vezes e dar certo. Porque, teoricamente, fazer uma vez é mais fácil. Demora mais para você pegar a manha, para você entender. Agora, as pessoas que alcançam
grandes níveis na hierarquia, ou consegue estabelecer bons relacionamentos, ou consegue também ter uma relação muito boa com as suas emoções, são aquelas pessoas que repetem isso com maestria. E você já deve ter ouvido falar, né? As pessoas que fazem o que fazem e parece fácil é porque elas repetiram várias vezes. É porque elas conseguiram chegar nesse nível de maestria, de aprendizado, colocando horas e horas a fio, a prática. E se você, por exemplo, deseja uma nova habilidade, deseja lidar melhor com suas emoções, deseja lidar melhor com a sua gestão do tempo, deseja elevar o seu nível de consciência, você tem que repetir várias vezes. O primeiro segredo é dar o primeiro passo. O primeiro passo pode ser através de uma leitura, de um vídeo, de uma live, de um curso que você fez, de uma inspiração ou de uma provocação. Você deu o primeiro passo em direção àquilo que você deseja, em direção ao seu objetivo, em direção ao seu novo amanhã, que é o tema aqui da nossa jornada. E depois você precisa fazer isso repetitivamente. Repetir as questões, dar sequência nessa questão de maneira a ir se aperfeiçoando. O primeiro passo é dado. Depois disso, você deslumbra um novo cenário, que não é aquele cenário anterior. Você dá um cenário diferente de acordo com o seu primeiro passo. Nesse segundo passo, você tem que olhar as possibilidades, o que mudou, o que não mudou, o que tem que ser ajustado, o que tem que ser melhorado para você, assim, consequentemente, ir passando de fase, vamos dizer assim, fazendo uma analogia com videogame e outras coisas. Então você dá o primeiro passo e tem a consistência nessa melhoria. E, consequentemente, isso se torna um hábito de melhoria contínua. Isso se torna um hábito para você conseguir o sucesso na vida pessoal ou profissional, independentemente do seu objetivo. É iniciar e depois dar consistência, ter consistência, repetir, tentar novamente, acertar mais uma vez, aparar as arestas, otimizar as questões que infelizmente se tornaram erros e você aprender com os seus erros. Muitas vezes nós esperamos a condição perfeita para começar e essa condição nunca chega. Ela não chegará, porque ainda mais nos dias atuais, né, de acordo com tecnologia, com inovação, a todo momento aparece uma coisa nova. A todo momento aparece uma informação nova. E aí você não sabe o caminho a seguir. Você não sabe qual é o melhor, entre outros pontos. Então continue. Dê mais um passo. Analise a situação. Tenha consistência. Existe uma frase que eu adoro, que fala, né, de Leonardo da Vinci. A repetição é a mãe da excelência. Quanto mais você repete algo, melhor você fica naquilo. Melhor você fica, mais facilidade você tem. Eu gostaria que você pensasse aí na sua profissão, por exemplo. Pense na sua profissão hoje, qual é a sua profissão atual ou alguma que você já exerceu, caso você não esteja empregado agora ou exercendo a mesma. Mas eu gostaria que você pensasse em algo que você faz hoje com maestria, na sua vida profissional, estou pedindo agora, tá? Depois a gente faz um exemplo na vida pessoal. Que você faz muito bem. Que a primeira vez quando você fez, nossa senhora, frio na barriga, arrepio, tremedeira, sudorese, palpitação, medo lá em cima, angústia, e hoje você faz com maestria. Se você puder, compartilhar no chat com os demais. Pense aí, uma função, uma tarefa, entre outros pontos. Sabe o que acontece muitas vezes durante os nossos cursos? As pessoas falam assim, Betelli, a primeira vez que eu tive que apresentar resultados para alguém. Nossa, veio um frio na barriga, eu não conseguia falar em público, tremedeira e etc. E depois isso foi melhorando, isso foi se aprimorando, como um exemplo que foi utilizado lá na nossa última live. E na sua vida pessoal? Muitas vezes, né, a primeira comida que você vai fazer, o primeiro encontro que você vai ter e depois você vai melhorando. Então ter consistência é o segundo segredo de pessoas bem-sucedidas. Por isso a frase, a repetição é a mãe da excelência. Tem outra frase muito interessante para os profissionais dos dias atuais, que é, faça 1000 vezes 6 coisas. E não, faça 1000 vezes 6 coisas apenas. E não 6 vezes 1000 coisas. Isso é uma forma de você se aprimorar na sua área profissional, naquilo que você faz com excelência. Para você, depois de dar o primeiro passo, ter essa consistência, essa repetição, muitas vezes. Eu tive um professor que uma vez ele me disse, né,
que quem sabe um pouquinho de cada coisa sabe um montão de nada, porque não se aprofundou nessa situação. Então, para você que tem esse objetivo bem estabelecido de traçar o seu novo amanhã, nessa nossa trilha, trilhando o seu novo amanhã, você tem que dar esse primeiro passo e, consequentemente, ir desbravando todas essas camadas. Porque assim você consegue elaborar um hábito. E o hábito, ele tem que ser congruente com as suas tendências, com os seus valores, com aquilo que você valoriza perante essa mudança, perante esse seu desejo do novo. E hoje em dia nós temos um problema que é comum a todos. Nós temos uma variedade enorme de possibilidades. Você, ao escolher uma dessas possibilidades do seu novo amanhã, você descarta todas as outras. Por exemplo, se você escolheu aqui, como os outros colegas que estão aqui assistindo, assistir uma live de 30 minutos, finalizando essa nossa jornada do novo amanhã, com o tema 2 segredos mágicos para você encontrar a performance pessoal e profissional, você está descartando várias outras possibilidades. E se você está aqui, é porque você tem um objetivo. Isso agrega algum valor. E todas as nossas tomadas de decisões, elas estão congruentes, elas estão amarradas a algo que nós valorizamos. Então, se você escolhe assistir a novela, pode ser que o seu valor seja diversão, seja uma história diferente, e não o desenvolvimento, não essa trilha de um novo amanhã. E não existe nada de errado contra isso. Não tem melhor ou pior. São apenas valores e escolhas. Escolhas que elas estão congruentes com aquilo que você valoriza. E sabe qual é uma das grandes dificuldades nossas hoje? É a tomada de decisão. Tomar decisão de acordo com aquilo que nós valorizamos. De acordo com aquilo que são os nossos objetivos. Porque nesse mar de opções, nesse mar de possibilidades, parece que nunca nós tomamos a decisão certa, né? Parece que sempre existia uma possibilidade melhor ou uma possibilidade mais prazerosa. E as pessoas que desenvolvem, ou pessoas chamadas de alta performance, e aí independente da área, vida pessoal ou vida profissional, elas têm clareza desse objetivo, desse valor que elas desejam, né, que elas têm, e elas tomam pequenas decisões que vão te levar a esse seu novo amanhã. Nessa sexta-feira eu estava dando uma palestra e nós falávamos sobre a questão dos pequenos passos versus o tempo, que é igual ao resultado. Então, pequenos passos todos os dias trarão o seu resultado depois de X tempo. Não no tempo que nós desejamos. Não no tempo que você assim acha crível, acha possível. E essa repetição é a mãe da excelência, que esse é o nosso segundo ponto, nosso segundo passo em direção à alta performance, seja ela profissional ou pessoal. Lembrando, né, para as pessoas que chegaram aqui agora, primeiro segredo é você dar o primeiro passo, é você iniciar, é você agir, tirar do planejamento e começar. Não deixar para amanhã, não ficar procrastinando ou embarrigando e assim por diante. Então você precisa começar, iniciar. Depois disso, você tem que dar sequência, continuar. Agora eu quero falar com vocês aqui. Quem já começou alguma coisa na vida e parou no meio do caminho? Coloca aí pra gente, por favor, enquanto toma água aqui. Tem alguma coisa que você começou e parou? Alguma não, né? Várias coisas nós começamos e paramos no meio do caminho. Tem algum exemplo aí pra gente interagir um pouco mais? Muitas vezes você começou a sua academia e parou? Você começou a tocar um violão e parou? Uma música, tentou ser músico? Olha lá, a Tami colocou aqui 1000 vezes, a Pamela também deu umas risadas aqui. Quantas coisas nós paramos no meio do caminho? Nós desistimos? Primeiro, porque muitas vezes essas coisas não entregam aquilo que nós tínhamos planejado e desejado. E aí, por um erro, né, de planejamento, a gente acaba, infelizmente, mudando os planos. A Solange colocou aqui, sim, a faculdade de engenharia. A Letícia colocou a aula de violão. Então, olha lá, né? Às vezes a gente inicia uma faculdade, um estudo, nós começamos dentro de uma área e nós percebemos que no meio daquele caminho
aquilo não faz mais sentido. E não há nada de errado em você trocar essa questão. Porém, só chega ao final quem tem consistência e essa pessoa continua. Olha lá, a Letícia colocou aula de violão também. Né? Colocou aqui aula de violão. Então, a aula de violão eu começo por algum estímulo externo ou um estímulo interno e eu vejo que aquilo não é para mim, ou por outras demandas, muitas vezes é para mim. Eu desejo aquilo. Porém, existem outras prioridades no meio do caminho, existem outros valores no meio desse caminho. E a gente acaba não dando continuidade. E o melhor violeiro ou violeira é aquele que dá continuidade, é aquele que tem consistência. O primeiro passo é fácil de ser dado, o primeiro segredo. Como eu disse, é óbvio que nós precisamos iniciar. Mas o segundo passo, que é a consistência, ele necessita paciência, ele necessita de um propósito, né, de um valor muito forte para você continuar. Porque chega a determinado momento que começa a ser chato, começa a ser cansativo e você acaba repetindo algumas questões, por exemplo, a aula de violão, por exemplo, a dieta que a Tami colocou aqui, que a Pamela colocou, a Pamela também colocou alguns cursos. Você precisa repetir o hábito. Você precisa ter o hábito da dieta, ali, da alimentação saudável, restrições de várias possibilidades que são ofertadas. E para isso, você precisa ter, consequentemente, esse propósito. Tem que ter um objetivo final. E às vezes esse objetivo final já foi atingido, você acaba retornando o seu plano inicial. Então, para alcançar a maestria profissional, para conseguir essa maestria dentro também da vida pessoal, seja relacionada às suas emoções, ter o controle emocional, conseguir ali manter a disciplina. Lembrando aí, né, quando nós falamos em dar continuidade, nós estamos falando de disciplina, que é esses pequenos passos todos os dias para você alcançar um novo caminho. E eu falo para vocês, o primeiro passo foi dado. Para quem está aqui conosco, o primeiro passo foi dado, você participar das 3 lives, participar da outra jornada, e para você continuar nesse processo de mudança, lógico, procurando um caminho melhor, procurando um novo objetivo, nós precisamos dar continuidade, dar uma forma de continuar. E aí você pode escolher, por exemplo, um mentor, uma mentoria, pegar um livro de referência, como aqui foi citado, cada uma das lives eu fiz uma referência de livro, né? Então hoje eu falei sobre o livro A Maestria, depois, semana passada eu falei o livro de inteligência emocional, do Daniel Goleman, depois na outra eu falei sobre o livro As 48 Leis do Poder, também o livro de desenvolvimento através de histórias, etc. Você vai precisar dar uma forma, dar um caminho para continuar esse desenvolvimento e continuar assim tendo melhores resultados. Através de metas, de cursos, como vocês falaram. Então, traçando uma meta bem adequada, eu dou o primeiro passo e depois eu tenho que ter a consciência, elevar a minha consciência, que eu vou ter que repetir várias questões ao mesmo tempo. E nós sabemos que muitas vezes, ao repetir situações, dependendo quais são essas, o tédio se instala, o desânimo se instala com a questão da repetição exagerada e exacerbada e eu preciso continuar. Eu preciso continuar para colher esse benefício que está lá no ponto B, como nós chamamos, né? Ponto A e ponto B. E dentre um ponto e outro existem vários obstáculos. Obstáculos que o tema da nossa primeira live precisa ser implementado, chamado coragem. Coragem de enfrentar o obstáculo, enfrentar o julgamento alheio, enfrentar o comodismo ou o tédio ou aquela vontade de desanimar que todos nós temos. Sendo assim, eu preciso ter coragem nesse momento também para enfrentar todos esses pontos, certo? Show de bola, pessoal! Então nós falamos aí sobre os 2 pontos, né? Os 2 segredos de pessoas bem-sucedidas, extraído do livro Maestria, que é uma recomendação para vocês. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta aqui ou alguma sugestão para as nossas 3 lives. Lembrando que todo esse conteúdo ele vai depois lá para os alunos do Sustentabilidade Emocional, né, que é um plano de assinatura que você depois pode acessar no link da bio. Lá tem um curso de inteligência emocional, de gestão do tempo, uma análise comportamental DISC e também o livro Resultados através do Coaching volume 1, além de todas as lives e mais conteúdos semanais. Então esse espacinho final aqui de 5 minutinhos eu vou abrir para interação. Perguntas que vocês têm e apontamentos sobre coragem,
sobre o relacionamento com as suas emoções e também sobre o tema dessa nossa terceira live para englobar aqui os 2 segredos mágicos de pessoas bem-sucedidas, que é agir, começar, fazer acontecer, e o segundo, que é você ter continuidade, você continuar após ter começado, certo? Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta aqui, na verdade, nós não, né? Estou sozinho e estou aberto aqui para responder e interagir com vocês. Olha lá. A Solange disse aqui, ó. Como disse, o mais difícil mesmo é tomar decisões profissionais e pessoais. Com certeza, Solange. E sabe que essa questão de tomada de decisão é muito real, principalmente hoje, pela quantidade de possibilidades que nós temos. E nossas decisões, se elas não estão alinhadas aos nossos valores, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós chamamos do que é importante para nós, você não dá sequência. Você faz por fazer, você começa, mas instala daqui um pouco o desânimo. Muitas vezes nós damos o primeiro passo, o primeiro segredo, né? O primeiro segredo mágico, que é iniciar com entusiasmo, porque é uma questão nova, é uma questão que brilha seus olhos, é uma questão que mexe com a curiosidade ou com o que é diferente. Porém, ao médio e longo prazo, acaba perdendo a intensidade, acaba perdendo a vontade de continuar e nós voltamos às nossas tendências, que as nossas tendências elas são guiadas pelos nossos valores, pelo aquilo que você valoriza, tá? E aí, pessoal, para a gente entender o que são esses nossos valores, o seu valor pode ser poder, o seu valor pode ser dinheiro, o seu valor pode ser profissionalismo, o seu valor pode ser família, o seu valor pode ser saúde. E sabe o que acontece? As suas decisões, a maioria delas, elas vão ser guiadas por esse valor. Por isso é importante também nós sabermos quais são os nossos valores. Fazer uma lista de hierarquia de quais realmente são os nossos valores, aquilo que você valoriza. Entre, por exemplo, uma pessoa que ela tem um valor máximo, o status. Status social, status perante a sociedade, perante as outras pessoas. E para ela ter esse status, o que é importante é ter dinheiro e poder. Muitas vezes ela deixa a família, deixa pessoas no meio do caminho para ser guiada por o status. E quando nós falamos em valor, pessoal, não existe certo e errado. Ah, e a pessoa tem o valor de profissionalismo e ela deixa a família de lado. E isso, de acordo com os meus valores, não é certo. Ótimo, são os seus valores. De acordo com os valores da outra pessoa, é o que ela deseja fazer. Então, uma pessoa que muitas vezes ela tem o desejo, né? O valor saúde. Essa pessoa, ela vai tentar se manter fisicamente ativa. Se ela entra numa rotina de trabalho ou numa rotina familiar que tira dela o exercício físico, tira dela ali a possibilidade de ter melhor saúde, essa pessoa começa a ficar estressada, irritada com os outros, ter alguns comportamentos agressivos, até que ela consiga saciar aquilo que ela valoriza, aquilo que está na máxima instância dela. E ela vai sempre ser guiada e buscando aquilo pelo seu valor máximo, certo? Então, só para a gente dar uma palhinha aí do que é valor, que isso também pode ser um tema de uma próxima série de lives aí, falar sobre valores, como lidar com seus valores, como escolher esses valores, ajudar a ajustar e assim por diante. A Tami colocou aqui, ó, como seu curso pode ajudar nessa jornada a ter mais consistência. Show de bola, Tami. O nosso curso hoje, né, o Sustentabilidade Emocional, ele é um plano de assinatura. O que significa isso? Que nós temos contatos todo mês, toda semana com os alunos. Então, ao adquirir, ao fazer parte desse plano de assinatura, a pessoa, primeira coisa, ela pode sair a hora que ela quiser. Pagou uma mensalidade, consumiu tudo, se ela não quiser para o segundo mês, não tem problema algum. O curso é totalmente gravado e online, então a pessoa pode acessar o momento que ela quiser. Fica mais fácil para ela, à noite, à tarde, dependendo da sua jornada profissional e etc. Então ela consegue lá ter todos os passos para identificar suas emoções, saber lidar com esse autocontrole, também saber lidar com as pessoas ao seu redor. Então essa é a primeira parte principal do curso. Depois disso ela tem um curso completo de gestão do tempo, porque hoje a desculpa
mais utilizada pelas pessoas. Hoje é a necessidade mais solicitada, porque nós não temos tempo para nada, não conseguimos gerenciar nosso tempo, mil e uma coisa para fazer e não consigo lidar com o tempo. Então nós temos esse curso de gestão do tempo junto do sustentabilidade emocional, onde a pessoa vai saber lidar com a mentalidade de gestão do tempo e também com ferramentas para gerir o seu tempo. Depois disso, nós temos todos esses encontros, essas lives que estão sendo feitas aqui pelo Instagram, elas são lançadas lá para a pessoa que não pôde participar. Então, nossos alunos, hoje, do Sustentabilidade Emocional, que eu vi que alguns estavam aqui, outros não, eles podem acessar a partir de amanhã todo esse conteúdo novo que acontece semanalmente, para a gente dar continuidade no desenvolvimento. Porque, muitas vezes, a pessoa ela tem um spot, né? Ela tem uma pílula de conhecimento. E ela começou, ela teve o start, que é o primeiro segredo de pessoas bem-sucedidas. E ela não sabe como continuar, ela não sabe para qual caminho seguir. Então o nosso curso ele é desenhado para fazer essa construção das competências de acordo com as realidades do dia a dia, de acordo com o que nós temos, o que está acontecendo hoje em dia. Então tem sempre uma live com o tema atual, tema sugerido muitas vezes pelos alunos. Então os alunos fazem o tema, né, sugerem o tema, dentro desse tema a gente vem com o conteúdo para colocar. Se não é especialidade nossa, a gente traz um instrutor de fora para dar continuidade, tá, Tami? E aí a pessoa ela consegue dar continuidade, tendo consistência nesse desenvolvimento contínuo, nesse alcance desse novo amanhã, dessa jornada do novo amanhã, certo? Então ele vem nesse viés para ajudar todos aí. Se quiser, Tami, depois dá uma olhadinha lá no link da bio, tá? Acessa lá, dá uma olhadinha, coisa me chama no direct também, eu tiro as suas dúvidas sobre esse ponto. Show? Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma dúvida ou algum apontamento para a gente dar continuidade aqui sobre o nosso tema? Lembrando que nós falamos, para algumas pessoas que chegaram agora, falando sobre os 2 segredos mágicos aí de pessoas bem-sucedidas, que é você começar, você agir, você ter a habilidade de iniciar o trajeto, o caminho, a mudança, e o segundo é você ter consistência, né? Você ter consistência, repetir várias vezes, tentativa e erro, corrigir a rota para você ter bons resultados. E, consequentemente, as nossas decisões, elas são guiadas pelos nossos valores, aquilo que nós valorizamos, aquilo que é importante para nós conseguimos ter esse momento. Show de bola, Tami colocou perfeito, agradeceu, obrigado. Pessoal, também gostaria de deixar aqui para vocês, depois dessa live, eu vou deixar, se você quiser já compartilhar aqui, uma sugestão de tema. Na verdade, eu vou pedir para vocês, vou deixar uma caixinha de sugestão, e para quem quiser deixar uma sugestão de tema para a nossa próxima jornada do desenvolvimento, jornada do construindo o seu novo amanhã, você pode colocar aqui temas atuais, temas de difícil acesso para a gente trazer, ou especialistas, ou colocar aqui também mais 3 lives e destrinchar todo esse tema, sempre voltado, lógico, ao desenvolvimento humano, ao aperfeiçoamento, tá? Então, quem quiser aí, pode colocar uma sugestão aqui, ou também depois deixar lá na caixinha de sugestão, que, como eu disse, acabei de responder para a Tami, né? O nosso curso de Sustentabilidade Emocional, ele é voltado para as dores ali dos nossos alunos, para os temas atuais, para as dificuldades que nós encontramos no dia a dia, profissional e pessoal, dentro dessa área de desenvolvimento. A Solange já colocou aqui valores. Show de bola, Solange. Já está anotado aqui. Vou anotar aqui para a gente elaborar 1 ou 2 lives. Na verdade, valores dá para a gente elaborar umas 2 lives tranquilo sobre esse tema que é tão importante nós identificarmos quais são os nossos valores. E lembrando, né, aí já dando uma palhinha, eu peço para vocês falarem para eu falar uma nova live, eu já vou falando. Não aguenta, né? 30 minutos, era 30, já está 35 minutos. Os nossos valores, pessoal, é como se fosse uma roda gigante. Tem momentos da nossa vida, dependendo do cenário e dependendo do ambiente que está à sua frente, é um valor que está na máxima escala. Depois disso, pode ser que esse valor mude. E tem um outro valor lá nessa máxima escala. E, consequentemente, essa roda gigante dos valores, tem valores que estão lá em cima, tem valores que estão lá embaixo, né? Então, depende do momento. Então, por exemplo,
todos que estão aqui, acredito que a maioria é adulto, pelo que eu vi que entrou, mas você tinha um valor na sua adolescência. Que hoje esse valor ele pode ser que esteja lá na terceira instância, na quarta casa, ou até não seja tão importante para você assim. Como, por exemplo, você que tem filhos, você encontrou um ambiente onde existe uma pessoa que é o seu máximo valor, caso você seja mãe, seja pai, e ele seja, ou ela, né, seu filho, sua filha, seja aquilo que você mais valoriza. Muitas vezes você valoriza mais eles do que você mesmo. Você abre mão de questões para ceder para eles. Não sei até que ponto é a melhor decisão, certo? Mas é a sua decisão de valor. E nós começamos a rodar essa roda do valor. Exemplo, que eu costumo brincar muito, né, com homens, mas as pessoas muitas vezes deixam a saúde para o lado de lá, né? Valoriza sair, curtir, churrasco, diversão, ou trabalho, estresse, dinheiro, e uma coisinha pequenininha no nome, mas grandiosa na sua vida, que é a sua saúde, você deixa em último lugar. Até o momento que você sofre um infarto, tem algum problema na sua vida, e aí essa coisinha chamada saúde aparece e ela é necessária para você dar continuidade. Sabe o que acontece? A saúde torna-se o seu valor de máxima instância. No primeiro nível da hierarquia. Então todas as suas decisões, todos os seus pontos são guiados por esse valor chamado saúde. Depois pode vir família, entre outros pontos. Então dependendo da sua vida ali, os seus valores eles vão mudando a hierarquia. Pode ser que alguns ganhem mais espaço de tempo, outros menos, mas nós somos guiados, as nossas decisões são tomadas pelos nossos valores, para aquilo que é importante para nós, certo? Então está anotado aqui, ó, a Fernanda também colocou valores, deu uma palminha, então nós podemos aí ver a próxima trilha de desenvolvimento, trilha do seu novo amanhã, voltado aí com as lives e uma delas vai ser sobre valores, certo? E aí eu vou ver o tema das outras duas, ou eu trabalho duas com valores, e a gente dá continuidade. Muito bom, pessoal. 37, 38 minutos aqui na nossa live. Agradeço aí a todos que participaram, aqueles que estão chegando agora também. Lembrando que quem chegou agora, ó, a live vai ficar gravada até sexta-feira. Depois ela vai ficar disponível só para os nossos alunos do curso de sustentabilidade emocional. E se você quiser conhecer esse nosso curso, esse plano de assinatura, depois da live aqui, acesse o link na bio e conheça lá o nosso curso. Ótimo? Muito obrigado a todos que participaram, que deixaram suas perguntas, que estiveram aqui conosco nessas 3 lives. Nós falamos sobre coragem, falamos sobre a relação que você tem com as suas emoções, né? Você, suas emoções e esse relacionamento. E finalizamos agora a nossa terceira live, fechando esse ciclo, falando sobre os 2 segredos mágicos de pessoas bem-sucedidas. Então eu espero ver vocês aí na nossa próxima sequência. Qualquer coisa, me chama no direct, a gente vai se falando aí e até uma próxima. Valeu? Um ótimo abraço uma ótima noite a todos e até mais.